Programa Roda de Entrevista. Apoio Aricapas. Pensou em capas e acessórios para celular? Pensou Aricapas. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Roda de Entrevista. Estamos ao vivo para Cuiabá e toda a Baixada pela TV Mais, no canal 17.1, para todo o estado pela Vivo TV no canal 513 e para todo mundo através do nosso site tvmaisnews.com.br. Bom, gente, a nossa entrevistada de hoje já cobriu tiroteios no Rio de Janeiro e fez entrada ao vivo pelo Globocop para o Jornal da Globo. Ela foi a primeira jornalista a chegar na Fazenda Jarinã para acompanhar o trabalho da equipe de resgate do acidente do Boeing da Gol, que fazia o voo 1907 de Manaus até o Rio de Janeiro e chocou-se com o jato Legacy, ocasionando a morte de 154 pessoas. Ela publicou, em parceria com o jornalista José Hamilton Ribeiro, o livro Rio Paraguai, das Nascentes à Foz. No centro do Roda de Entrevista de hoje, recebemos a jornalista Eunice Ramos. Quando falamos em cheia ou inundação, logo nos vem à mente a ideia de algo fora do normal. No caso do Pantanal, é diferente porque isso acontece todos os anos. Eunice Ramos é natural de Estrela, no Rio Grande do Sul. Ela é graduada em comunicação pela Universidade Vale do Rio dos Sinos. Desde 97, trabalha como jornalista na TV Centro-América. Durante sua carreira, participou de várias coberturas importantes como repórter de rede nacional. Uma dessas coberturas foi o acidente envolvendo um avião da Gol, que foi atingido por um jato Legacy. Eunice realiza reportagens factuais para todos os telejornais da Rede Globo, além de programas especiais, como o Globo Repórter. Quando muda a paisagem, muda também a rotina dos peões no Pantanal. Com o alagamento das áreas de pastagens, é hora de levar o gado para as regiões mais altas, onde a água não chega. Entrevistar a Eunice Ramos, hoje nós convidamos a estudante de jornalismo Marielle Salcedo, estagiária do SBT Cuiabá, Jolismar Bruno, repórter do portal de notícias Hipernotícias, e Mariana da Silva, repórter do portal de notícias A Gazeta Digital. Você também pode participar enviando perguntas aqui para nossa entrevistada através do nosso WhatsApp 65996218569. Boa noite, Eunice, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui nesse programa especial. Boa noite, é um grande prazer para mim estar aqui conversando com os colegas aqui sobre o que eu mais amo fazer, que é jornalismo, né? Eu já começo perguntando para você, como saiu aí no VT, que você foi uma das primeiras da equipe chegar lá no local onde, na fazenda, que estava dando suporte para quem estava fazendo o resgate daquele acidente da Gol que aconteceu em 2006. Como que foi esse dia para você? Você estava na redação, tudo tranquila, e recebeu a notícia para você correr lá para poder fazer essa cobertura? Eu estava na redação, finalzinho do expediente, né? 29 de setembro de 2006 é uma data que jamais a gente vai esquecer, né? E principalmente nós que participamos aí dessa cobertura. Eu estava na redação, finalzinho do expediente, quando tocou o telefone, com a informação de que havia caído um avião. E um Boeing, né? Ou seja, um avião de grande porte, né? E aí, a partir dali, começou aquela loucura para a gente tentar levantar informações, né? Confirmar, em primeiro lugar, essa informação de que havia caído um avião, onde ele caiu, em como chegar até lá. Então, assim, isso, imagina, das 6 horas da tarde em diante, a gente começou a trabalhar nesse sentido. Aí, localizamos, ficamos sabendo, confirmamos a informação. O CENIPA emitiu uma nota por volta das 9h30 da noite, confirmando que havia desaparecido o Boeing e que havia havido um choque, né? Então, nós começamos a já articular a logística para a gente poder chegar até esse local. No dia seguinte, bem cedo, eu fui de avião até a cidade. De lá, comecei já a preparar uma reportagem para o Jornal Nacional, né? Com o suporte do Rio de Janeiro também, tentando buscar informações. Já entrei com audiotape no Jornal Hoje e passando as informações que eu tinha na cidade. Nós não tínhamos ainda confirmação se havia pessoa sobrevivente ou não. Então, entrei com as primeiras impressões, com os primeiros levantamentos na cidade e já comecei a trabalhar na reportagem para o Jornal Nacional. E, fechando a reportagem, geramos para o Rio de Janeiro, tudo ok. Aí o Bonner disse que queriam ao vivo também de lá,
né, explicando o que estava acontecendo, como é que estavam as buscas, e aí então entrou a reportagem, na sequência entrou um ao vivo, né? Foi, eu acho que o ao vivo que eu mais tremi na minha vida, né? Porque imagina, uma pela própria tensão, né, de você estar num lugar onde você sabe que um Boeing com 154 pessoas, eram os passageiros que estavam, né, mais a tripulação. Então, foi realmente tenso, muito tenso. Eu me lembro que quando terminou ao vivo, assim, a minha perna estava até bamba, porque eu pensei, é muita tensão, né, pelo próprio ocorrido, pelo fato, né, tantas mortes, pelo inusitado. Primeira vez que eu entrei ao vivo no Jornal Nacional, né, então, no JN, foi a primeira vez que eu entrei ao vivo. E com um assunto desses, então, foi difícil, mas a gente venceu. Você ficou quantos dias lá nessa cobertura? 15 dias. 15 dias. Mais ou menos isso, 10 a 15 dias a gente ficou. Aí o Renato Biasi, que estava como repórter de rede aqui comigo, ele foi por terra. Eu fui de avião e ele foi por terra. Porque a gente levou um equipamento Flyaway, que era direto por satélite, para a gente poder fazer ao vivo, lá do meio da floresta amazônica. E a gente conseguiu. Nós entramos ao vivo em todos os telejornais, do Bom Dia Brasil ao Jornal da Globo. Só que tem aquele detalhe, né? No meio da floresta amazônica, dá um vento, chove, o sinal sumia. No domingo, eu fui entrar ao vivo para o Fantástico. E eu lembro que a Glória Maria que estava apresentando. Aí passamos o áudio, tudo certinho. Tá. E ela passou a cabeça, que é a chamada da matéria, que da chamada do ao vivo, como ela iria me chamar. Então, eu tinha mais ou menos uma noção de tempo do quanto que ela ia falar. Quando ela chamou, eles começaram a falar sobre o acidente, agora vamos falar sobre o acidente da Gol. Sumiu o sinal total. Eu não tinha sinal nenhum, eu fui no escuro. Eu pensei, e agora? Se eu começar a perguntar, sabe, vai que eu estou ao vivo, eu não sei. Foi às cegas mesmo. Fui às cegas, mas eu fui contando um tempo, mais ou menos, quantos segundos dava a chamada da Glória Maria, e entrei e falei. Quando terminei, devolvi para o Rio de Janeiro, eu pensei, será que entrou, será que não entrou? Aí voltou o sinal e eles comemorando. Poxa, Anice, deu certo, a gente conseguiu entrar ao vivo e tal. O assunto é triste, mas a gente tem que fazer o trabalho, né? Não tem como... A gente quer fazer bem feito, quer levar a informação com mais precisão possível, né? Passar aqui a vez para o Jolismar. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Diego. Boa noite, Anice. Boa noite, colegas da bancada. Boa noite, pessoal que nos assiste em casa. Eunice, puxando por esse gancho que o Diego já disse sobre a cobertura da queda do avião, que foi em 2006, mas agora querendo abordar mais para a questão tecnológica mesmo, eu gostaria de saber como é que foi para você fazer a adaptação para o mundo digital, que hoje é o que a gente vive. Nós, enquanto nova geração do jornalismo, já somos profissionalizados nessa era, mas acredito que você, quando começou, ainda não tinha internet, criou como uma ferramenta de trabalho. Então eu gostaria de saber para você como foi para você essa adaptação para esse mundo tecnológico e como você enxerga o uso da internet na apuração dos fatos e enquanto uma ferramenta jornalística mesmo. É fundamental. Isso é a primeira questão, né? O uso da ferramenta, o celular, a internet hoje é fundamental. A notícia corre. Então nós temos que nos adaptar a essa evolução. O jornalismo é muito dinâmico. Então, se você não está atento a tudo que está acontecendo, você fica para trás. Hoje, por exemplo, eu não sou mais repórter de televisão, eu sou produtora de conteúdo. São novos conceitos que vão surgindo, né? A gente não faz mais... eu saio para fazer uma cobertura, a gente vai acabar fazendo um material também para a rádio, para os sites. Então, nós somos produtores de conteúdo. São os novos conceitos que vão surgindo em função disso que você está falando. Eu até faço uma comparação... teve uma chacina em Apiacás, um tempo atrás, quando a internet não estava sendo usada assim como ferramenta mesmo. Eu fui de avião para Apiacás, de lá fiz uma matéria para o Fantástico, fiz uma matéria para o Jornal Hoje do dia seguinte, eu cheguei no sábado, voltei no domingo de Apiacás. Então, olha o custo de ir de avião para o local, e só nossa emissora aqui foi, entendeu? Então, eu tinha uma notícia que só eu tinha gravado lá. Então, justificava eu ter ido de avião até lá, né? Fazia parte, a gente andava de avião para ir para os lugares. Há uns 3, 4 anos atrás, o prefeito de uma das cidades da região lá foi assassinado no centro da cidade. Eu fiz a matéria para o Jornal Hoje, para o Jornal Nacional, em cima das imagens
que os moradores mandaram porque foi um assassinato no centro da cidade. Então, essas imagens já correram ao mundo, sabe? Então, não justifica... Então, as coisas vão mudando e você tem que se adaptar a essa nova forma de fazer o jornalismo, né? Então, eu acho que é fundamental e esses novos conceitos a gente tem que interiorizar, se adaptar e trabalhar de acordo com o que a gente tem, né? Hoje é fundamental. Nós temos aqui o celular, só os grupos que a gente tem de notícias, só lá na TV nós temos 4, 5 grupos, do Bom Dia, do MT1, da Agência de Notícias. Então, quer dizer, você tem que estar ligado. Hoje é fundamental. A internet, o celular como fonte de informação e até como fonte de imagens, né? Porque é o flagrante. Às vezes a imagem pode não estar boa, mas o flagrante ele tem um valor, né? Então, acho que é fundamental mesmo. Eu me adaptei, estou me adaptando ainda, sabe, de acordo com que as coisas, com que o mercado vai pedindo, né? E eu acho que é isso que é o desafiador da nossa profissão, né? Como você vai levar a informação para o telespectador ou para o leitor ou para o ouvinte da forma mais clara possível, com uma linguagem clara, né? Agora, o meio, como você vai fazer, isso aí é algo que a gente vai se adaptando, né? Mariana, boa noite, é com você agora, seja bem-vinda. Gostaria de cumprimentar os colegas de bancada também, Diego, o pessoal da equipe do Roda de Entrevista e você também, Eunice. Pegando esse gancho que a gente está falando sobre grandes reportagens de impacto que você já fez, eu separei aqui algumas, só para a gente estar citando. Você cobriu os incêndios do Pantanal em 2020, você também reportou o desmatamento na terra indígena Piripicura e participou da expedição do Rio Paraguai, que até resultou no seu livro depois, com o jornalista José Hamilton, das nascentes até a foz. E eu percebo, só algumas, né, para citar das inúmeras que você já fez, que estão relacionadas a esse tema do jornalismo ambiental e do jornalismo investigativo. Eu queria saber de você como que você chegou a esses temas, como que o jornalismo ambiental tem esse apelo na sua vida? Olha, isso ficou muito latente quando eu vim para Mato Grosso, porque eu sou gaúcha, eu me formei e vim para cá, mas antes de me formar eu trabalhei na RBS lá. E quando eu vim para cá, para Mato Grosso, aqui é um estado muito rico, né? Nós temos 3 biomas sensacionais, Cerrado, Floresta Amazônica e Pantanal. E eu sou uma apaixonada pelo Pantanal. Então, foi meio que natural, eu comecei a fazer as reportagens, gostar do tema. E, paralelamente a isso, nós temos uma necessidade também de estar abordando esses temas para incentivar e mostrar iniciativas sustentáveis, porque o clima está pedindo isso, sabe? Já não cabe mais o Brasil, Mato Grosso, estar nas lideranças de desmatamento, né? Porque isso vai prejudicar não só a nossa saúde, não só economicamente o Estado, mas também os próprios produtores rurais, né? Em que pese que a maioria trabalha corretamente, mas tem, assim como tem no jornalismo, assim como tem na medicina, tem pessoas que não trabalham corretamente. Então, o desmatamento continua acontecendo. E isso é importante denunciar, mas eu acho que não é só a função do jornalismo denunciar. Eu acho que também abrir espaços e dar visibilidade, jogar luz sobre iniciativas sustentáveis, porque é possível hoje plantar, colher, alimentar o mundo, como eles gostam de falar, sem precisar desmatar. Semana passada eu estava conversando com o presidente da ProSoja, ele me contava sobre o investimento que eles estão fazendo em tecnologia. O estado de Mato Grosso tem muita tecnologia, tanto para a produção de soja, quanto para a produção de algodão, sabe? Então, é possível fazer de forma sustentável. Eu acho que é função também da imprensa, de nós, jornalistas, mostrar essas iniciativas que dão certo, a sustentabilidade, sabe? E, então, eu tenho paixão por isso, gosto muito disso também e gosto de fazer matérias sobre isso também. Marielle, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vinda, desculpa. Boa noite, Diego. Boa noite, bancada. Boa noite, Eunice. E boa noite você, telespectador que nos acompanha. Eunice, a Mariana citou ali algumas reportagens que você fez, né? Mas eu gostaria de saber qual foi um dos momentos mais desafiadores da sua carreira como jornalista e como você lidou com esses momentos. Olha, foram muitos momentos, né? Eu posso citar aqui
o próprio acidente da Gol, que foi uma coisa... Ninguém pensa que eu estou preparada para fazer uma cobertura de uma queda de um avião com morte de 154 pessoas. Ninguém está preparado e nem passa pela cabeça da gente isso. Mas chega na hora, eu acho que quando começa a adrenalina, a gente não pensa muito se está preparado ou não. Você vai, né? Então, isso realmente foi muito desafiador e muito chocante. Porque nós ficamos em uma base na Fazenda Jarinã, num acampamento onde ficaram os militares também. E aí a gente via, os militares iam até a clareira, abriram uma clareira no meio da floresta, traziam os corpos para esse local onde a gente estava também, mas nós estávamos um pouco mais afastados, vendo chegar. E os corpos chegavam de helicóptero, içados assim numa... Então era uma cena muito... Aí a gente via a vulnerabilidade da vida, né? Então foi muito chocante aquilo, o dia inteiro a gente pensando o que a gente ia reportar, como que a gente ia levantar a informação. Então a gente ficava andando de um lado para o outro, tentando conversar com um, conversar com o outro, apurando aqui, Brasília apurando lá, Rio de Janeiro apurando também para a gente finalizar uma reportagem, as informações dos nossos ao vivos. Foi muito desafiador, mas muito desafiador mesmo, porque tinha todo esse cenário de tensão, sabe? Cenário de destruição, uma queda de avião, ninguém está preparado, né? E diante desses desafios do inusitado, né, teve uma situação que eu fui fazer, inclusive a gente estava para fazer a edição do Globo Repórter no Rio de Janeiro. De repente eu estava na redação, chega o Eric Bretas, que era o diretor então da época, e disse: Eunice, você é a pessoa certa no lugar certo. Já me apavorei. Aí eu disse: mas o que aconteceu? Não, caíram 3 prédios no centro do Rio de Janeiro e eu vou precisar de você na cobertura para o Jornal da Globo. Eu disse: tá ok. Aí ele fez a reunião com todo mundo e disse: fulano, você vai para lá, ciclano, você vai para lá. A Beth Luquezzi, que trabalha ainda na Globo lá, estava disse: Beth, você vai ficar no solo. Eu pensei: bom, ele me deixou de fora, vou ficar na produção. E Eunice, você vai para o Globocop, ok? E eu: ok, fiz cara de quem já estava acostumada, preparada para esse desafio. Então também era outra situação tensa, porque embaixo eu sabia que estava acontecendo, tinha pessoas sendo resgatadas dos escombros, sabe? Tinha toda uma correria, uma dinâmica, pra gente. E eu lá de cima tentando relatar. Eu fui para o local 1 hora antes, eu fiquei no helicóptero parada em cima, 1 hora antes, narrando o que estava acontecendo e tal. Aí entrei para a Globo News, entrei para o Jornal da Globo. Então foi uma experiência também muito desafiadora, porque era um equipamento que eu não dominava. Eu nunca tinha feito cobertura lá de cima, nunca tinha feito alguma transmissão ou ao vivo, né? Então, realmente foi muito desafiador. E também, você citou as queimadas de 2020 do Pantanal, foi muito desafiadora fisicamente e psicologicamente, porque para uma pessoa que gosta do Pantanal, como eu gosto, ver aquela terra devastada, fogo, 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 e me doía muito ver os animais correndo do fogo, sabe? Então, essas cenas não saem da minha cabeça. A gente andando de carro, parecia assim uma nuvem, assim, aquela fumaça, sabe? E a gente andando e os animais correndo pela pista, cruzando a pista, queimados. Era muito dolorido ver isso, sabe? Foi muito triste. Então, a nossa profissão é isso, né? Estar preparado para o desafio do inusitado que pode acontecer. Mas tem coisas assim que dói mesmo, assim. Essa foi uma cena que realmente me marcou muito e doeu mesmo, assim. Foi desafiador fazer essa cobertura. Além do Globocop, você também fez a cobertura de tiroteio lá no Rio de Janeiro, né? Conta mas pra gente essa experiência, como que foi. Cobertura do tiroteio, na verdade, ela não era para ter acontecido de eu estar porque eu estava fazendo... A Globo tinha me chamado para eu cobrir férias lá. E eu tinha recém-chegado, estava na redação da TV Globo do Rio, e aí o Juarez, que era o chefe, eu já estava 2 dias lá na redação e não tinha saído ainda, por questão de pauta. Aí o Juarez falou: vamos mandar a Eunice para Madureira, porque tá calmo lá, faz 2, 3 dias que não tem tiroteio. Mas eu fui a atração, pelo jeito, né? Cheguei lá, estacionamos, começou a voar bala para tudo que é lado. Aí eu liguei para ele e disse: Juarez, eu acho que não tá tão calmo assim. Olha o barulho que tá aí, era só metralhadora, né? Mas aí a gente foi com toda a proteção, com colete à prova de bala, né? Então,
Mas eu me assustei porque eu estava preparada justamente de novo, inusitado, né? Eu estava preparada para chegar lá e estar tudo calmo mesmo, né? E aí, de repente, não é uma coisa comum para nós aqui. A gente chega num lugar que tem um tiroteio, né? Agora, toda vez que você for ao Rio já vai estar preparada. O que vai acontecer dessa vez para eu fazer uma cobertura, né? Já fui batizada, né? E aí, essa questão do usar o colete à prova de bala, né? O colete é muito pesado. Para mim, então, que sou pequenininha, aquele colete ia até aqui, aquele peso, meu Deus, assim. Mas tem que usar, porque você não pode estar no meio de um local que é de risco, né? Que tem tiroteio e você não está com proteção. Nós já tivemos casos de jornalistas que morreram durante os protestos, os tiroteios, né? Então, a gente tem que se proteger. E a Globo é muito rigorosa nisso, né? Manter a distância, afastamento, usar o colete à prova de bala, usar o capacete, né? E eu fiz um curso também no Rio de Janeiro lá de cobertura com o Exército, inclusive, lá no Rio de Janeiro. Coberturas jornalísticas em área de risco. Então, a gente também eu já tive lá nesse curso orientações, né? De como a distância que você tem que manter num lugar onde tem muita multidão, rotas de saída, né? Como se proteger. Então, eu consegui desempenhar a minha função e deu tudo certo, graças a Deus, né? Vou passar aqui a bola para a Mariana agora, vou fazer inverter agora a roda com você. Já que a gente estava falando sobre situações arriscadas, também em relação ao exercício da nossa profissão de jornalista, que, na verdade, a liberdade de expressão é fundamental para que a gente possa exercer com plenitude o jornalismo. Porém, em 2022, o Brasil registrou 376 casos de agressões contra profissionais da imprensa, segundo o relatório da FENAGE. Ao longo da sua carreira, Eunice, você já enfrentou alguma situação em que você se sentiu ameaçada durante o exercício da sua profissão ou enquanto mulher jornalista? E caso sim, como que você lidou e enfrentou isso? Olha, a gente já fez matérias assim bem arriscadas, né? Então, assim, em algum momento assim, realmente a gente recebe ameaças, né? Não tem, mas eu sempre procurei me proteger o máximo possível, né? Tomando todos os cuidados, usando as técnicas que eu aprendi nesse curso também de proteção, né? De coberturas em área de risco, né? Mas eu acho que tem uma situação que me preocupa muito mesmo, que é a violência doméstica, que eu acho que isso é mais preocupante do que possa acontecer na nossa profissão. É uma causa que eu abraço, né? A TV Centro-América também é uma das bandeiras da TV Centro-América, além da sustentabilidade, o enfrentamento à violência doméstica, né? E eu acho que isso a gente tem que enfrentar, e nós, enquanto imprensa, eu acho que nós não podemos nos calar diante disso. E não nos calar significa não só divulgar números, morreu fulana de tal, sabe? Isso aí é o factual. Eu acho que nós temos que trazer esse debate para a sociedade, sabe? Porque não dá mais para a gente aceitar isso. Nós tivemos 3 casos em 3 feminicídios nos últimos 6 dias. É muito grave. Mato Grosso está um estado que tem uma liderança em produção de grãos, que tem uma liderança em pecuária, ser também um líder em feminicídio. Isso nós não podemos aceitar, sabe? Então, acho que a imprensa tem um papel fundamental, trazer a sociedade para esse debate, cobrar das autoridades. Nós tivemos aí uma situação de um filho de um deputado que ficou livre depois de ter cometido, ser reconfesso, num feminicídio. Então, a imprensa tem que estar em cima, tem que cobrar também, nós temos que discutir isso e, principalmente, fazer apelos para a educação, porque a educação vai ser um instrumento muito importante para que a gente possa mudar essa estatística, para que o estado de Mato Grosso não seja um estado arriscado para as mulheres, sabe? Risco de vida para as mulheres em Mato Grosso, isso não pode acontecer. Um estado tão rico como é o estado de Mato Grosso, não pode acontecer isso, sabe? Um estado tão lindo, com nossos biomas que nós estávamos comentando, floresta amazônica, cerrado, Pantanal, nós não podemos ter esse tipo de risco. Então, eu acho que a imprensa tem que se posicionar assim, tem que tomar frente nessa discussão, né? E trazer a sociedade. Precisamos melhorar as leis? Não sei. A Lei Maria da Penha é uma das melhores do mundo. Mas o que está faltando? Onde nós estamos pecando para que
que isso não mude, entendeu? Para que isso mude. Onde que nós estamos pecando para que nós tenhamos esses números? Algum momento a gente tem que descobrir isso e temos que tomar a frente disso e trazer a sociedade para essa discussão. Aí eu acho que o poder da imprensa é muito importante, né? Nesse sentido. Jolismar, com você. Bom, vamos falar um pouco mais de questão de produção mesmo das reportagens. Os colegas citaram aqui grandes reportagens que você fez, né? Então eu gostaria de saber mais como é para você o trabalho da produção. A gente sabe que na TV tem muito isso, a produção, né? Então eu gostaria de saber qual que é a importância do trabalho da produção para o repórter. E já me estendendo para uma outra pergunta, como a gente já citou, você é uma repórter que está sempre produzindo matérias para o Nacional. Eu gostaria de saber se tem algo de diferente, algo especial para o especial do Nacional, como que é isso? Olha, funciona assim, nós somos da TV Centro-América, que por sua vez é uma afiliada da Globo, né? Eu participo do núcleo de rede da TV Centro-América. Então tem um grupo de pessoas, eu, a Yanara, a Carla Salentim, a Mônica, a Ana Paula, tem um grupo assim que ajuda a produzir e também editar e a gente pensa as matérias. Nossa obrigação é cobrir os assuntos do estado de Mato Grosso, né? Então a gente discute pautas, oferece as pautas e eles aceitam ou não, né? Se eles não aceitam, não emplacamos essa, vamos para a próxima, né? Agora, você falou sobre a questão da produção, até queria chamar a atenção para um aspecto, porque muitas vezes quem está começando pergunta, Eunice, mas e aí, e a produção, e a pauta e tal? É uma questão importante que nós, jornalistas, repórteres, nós não podemos ser filhos da pauta, sabe? Porque eu produzo também minhas pautas, muitas vezes eu mesmo levanto os assuntos, eu produzo, eu vou e faço, às vezes até edito. Mas o que acontece? Às vezes, por telefone, eu ligo para o Jolismar, você me explica, está acontecendo isso e tal, papá. Aí depois, quando eu vou lá no local, eu vejo outras coisas, outros detalhes que você não me passou. Não porque você não quis, porque você não achou importante, você, fonte, entendeu? Então, aí eu chegando no local, eu vou ver outras coisas que estão acontecendo lá, que são muito, tão ou mais importantes do que o que estava na pauta. E isso aconteceu com as pautas produzidas por mim. Então, por isso que eu digo assim, a gente não pode ficar preso àquele papel. Acredito que a pauta é muito importante, tem pessoas que fazem a pauta, que redigem, que colocam lá. É importante colocar informações, é importante conter as informações sobre aquele assunto, é importante conter os contatos, endereços certos para a gente chegar. Agora, nós não podemos ficar presos à pauta, né? Então, nesse sentido, assim, eu sempre fui uma pessoa que ouvi muito. Eu chego ao local, eu procuro ouvir e prestar atenção e não ir com uma ideia formada. E isso acontece muito com nós, jornalistas. Às vezes a gente pensa, não, é isso que está acontecendo. Aí tu chega lá com uma ideia formada e aí você não tem o olhar clínico que você deveria ter para aquela situação, para identificar o que de fato é importante naquilo que está acontecendo, né? Então, eu reflito muito sobre essa questão da pauta. Eu acho que é muito importante mesmo a gente ficar atento, ouvir bastante, estudar. Pouco antes de iniciar aqui o programa, estávamos conversando justamente sobre isso, né? Uma coletiva que você vai com uma autoridade. Se você não estudar o assunto, a autoridade toma conta da tua matéria e a autoridade te pauta. E, na verdade, você não exerce o teu direito democrático de questionar e como fundamento da democracia, a participação da imprensa questionando, né? Buscando caminhos, buscando respostas, né? Então, é muito importante isso, a gente estudar. Isso eu acho fundamental, estudar o assunto que você vai fazer. Então, eu acho que é esse o caminho, né? Bom, antes de fechar esse bloco aqui, eu vou passar para você, Mariana, fazer a última pergunta. Eunice, você citou ali os desafios, né, que nós enfrentamos diariamente na nossa profissão. E eu quero saber, na verdade, se você gosta desses desafios que o jornalismo oferece diariamente, se isso realmente te encanta dentro do jornalismo. Essa adrenalina toda, isso que dá quando sobre o acidente mesmo que aconteceu, que você estava na redação, você não estava esperando aquilo, mas aí você ficou sabendo e já se preparou. Isso te encanta dentro do jornalismo? Muito.
Eu sou apaixonada por jornalismo, gosto muito disso e gosto desse desafio, dessa coisa de estar disposta a enfrentar o novo, o inusitado, aquilo que tu não sabe o que vai acontecer. E eu sou muito grata ao Grupo Zaran, eu vim do Rio Grande do Sul para cá e aqui eu tive muitas oportunidades, né, de fazer trabalhos como esse, por exemplo, que acabou virando o livro que a gente estava comentando antes. Poxa, percorrer um rio como o Rio Paraguai, da nascente aqui em Mato Grosso até a Foz, na Argentina, foi uma experiência, sabe, única. Foi fantástico isso. E o Rio Paraguai é Se você quiser mostrar o livro para lá detalhes ali. E o Rio Paraguai é um rio muito lindo. Muito lindo, ele é muito sinuoso, ele é grande, ele tem muitas belezas. O Rio Paraguai tem pessoas que vivem do rio e para o rio, sabe? Pessoas que estão ali, que vivem ali, que pescam, que se alimentam dele e pessoas que cuidam dele também. Então tem pessoas que estão prontas ali para enfrentar também os desafios que são as ameaças, que são o garimpo, uma série de coisas, de situações que ameaçam o rio, tem pessoas também para cuidar dele, né? Então foi uma experiência incrível, eu sou muito grata por ter participado desse projeto, que foi uma parceria da TV Globo com a TV Centro-América, né? Então... E quem quiser adquirir esse livro, onde esse livro ele está à venda na TV Centro-América ainda, né? As pessoas podem... Aí a gente tem um pouco do histórico aqui da nossa viagem, né? E também um pouco das fotografias, olha. As fotografias isso aqui é dentro do barco onde nós estávamos, né? Ó, essa aqui é o barco hotel Marruá, era o nome desse barco hotel. Foi o barco que levou a gente da parte navegável do Rio Paraguai até o Rio Apa, na primeira etapa. Demorou 2 anos e meio para a gente fazer esse projeto aqui. Ó. Aqui está o Hamilton Ribeiro, que foi o meu parceiro nesse projeto, um projeto grandioso que envolveu cerca de 15 pessoas em todo o projeto, né? Aqui a Casa da Onça, porque as onças, sou apaixonada pelas onças. Você né? contou uma história que encontrou essa onça lá, né? As onças, elas tiveram um capítulo especial nesse projeto, né? Então, são experiências, assim, incríveis que eu tive a oportunidade de participar, de vivenciar, né? Dentro do Grupo Zaran, para onde eu vim para trabalhar aqui no estado de Mato Grosso. Bom, roda de entrevista com a Eunice Ramos, um papo tá muito bom. Vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais entrevista aqui, não saia daí. Para você que procura informação de credibilidade, o site tvmaisnews.com.br é a ferramenta certa. Notícias de política, cidades, polícia, agronegócio e muito mais. Com transmissão ao vivo da programação da TV Mais 24 horas por dia. Basta você clicar no ao vivo na telinha. tvmaisnews.com.br. Aqui, noticiamos o fato e não o fake. Domingo, o Dragão e o Tigre voltam a se enfrentar valendo o título do Goianão. Do Atlético! Uma final histórica que promete incendiar o estádio Antônio Ascioli. Um desvio que quase resulta em gol. Atlético Goianiense e Vila Nova. Ao vivo. Domingo, 13h45 da tarde. Olá, venho convidar a todos a estar conosco aqui pela TV Mais, TV Cultura, canal 17.1, com o nosso programa Café Caipira, trazendo os amigos da música sertaneja do nosso estado de Mato Grosso e, quando possível, também do Brasil. Então você já sabe, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, aqui pela TV Mais, TV Cultura, canal 17.1, aguardamos vocês! Chegou a hora da virada na sua vida. Rede de Ensino CETEPS, a escolha certa para o seu futuro. São mais de 20 anos oferecendo cursos de alta qualidade. É a sua grande oportunidade. Vem pra cá. Invista em você e escolha a Rede CETEPS para o seu futuro. Segunda, no Roda Viva. Falam tanto, né? Bolsonaro miliciano. Mas esse rótulo é porque nós sempre defendemos os policiais.
o senador Flávio Bolsonaro. Quem tinha a responsabilidade de impedir que acontecesse o 8 de janeiro com as forças de segurança e com todo o aparato legal, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Segunda, 10 da noite, ao vivo. Roda Viva. TV Mais. Por você. Entrevista e já vamos agora acompanhar o que foi destaque hoje no site tvmaisnews.com.br com a Ana Cláudia Fortes. Olá, Ana. Olá, Diego, e a todos que acompanham o Roda de Entrevista desta quinta-feira, e eu chego com o que é notícia no estado e no Brasil. Bom, eu começo falando sobre o HMC, que o prefeito Emanuel Pinheiro aceitou a proposta de entregar a gestão do Hospital Municipal de Cuiabá ao governo do estado de Mato Grosso. A alternativa foi tratada junto ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, e até mesmo o governador Mauro Mendes manifestou predisposição para assumir o HMC. Pinheiro disse que o município não tem recursos para bancar o funcionamento da unidade hospitalar, uma vez que o HMC faz atendimentos de alta complexidade. Bom, e agora o momento fofoca dentro do Roda de Entrevista, porque o deputado federal pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, Abílio Brunini, e o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, tiveram uma discussão acalorada durante a inauguração da ala infantil no Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá na noite de quarta-feira. O deputado resolveu fazer uma live em sua rede social atacando a entrega e o secretário, que respondeu criticando a atitude do parlamentar, o chamando de oportunista e moleque. Bom, mas se você quiser saber um pouco mais sobre essas notícias, acesse o nosso portal tvmaisnews.com.br. Diego. Obrigado, Ana Cláudia. E agora eu vou ler uma mensagem que chegou no WhatsApp, Eunice. Boa noite, Diego. Estamos acompanhando aqui junto Paulo e Maria, de Várzea Grande. Parabéns a todos os jornalistas. E moleque. Bom, mas se você quiser saber um pouco mais sobre essas notícias, acesse o nosso portal tvmaisnews.com.br. Rayane, Diego. Tá acompanhando a roda de... Obrigado, Ana Cláudia. E agora eu vou ler uma mensagem que chegou no WhatsApp, Eunice. Boa noite, Diego. Estamos acompanhando aqui junto Paulo e Maria, de Várzea Grande. Parabéns a todos os jornalistas. Moleque. Bom, mas se você quiser saber um pouco mais sobre essas notícias, acesse o nosso portal tvmaisnews.com.br. Rayane, Diego. Tá acompanhando a roda de... Obrigado, Ana Cláudia. E agora eu vou ler uma mensagem que chegou no WhatsApp, Eunice. Boa noite, Diego. Estamos acompanhando aqui junto Paulo e Maria, de Várzea Grande. Parabéns a todos os jornalistas. Moleque. Bom, mas se você quiser saber um pouco mais sobre essas notícias, acesse o nosso portal tvmaisnews.com.br. Rayane, Diego. Tá acompanhando a roda de... Obrigado, Ana Cláudia. E agora eu vou ler uma mensagem que chegou no WhatsApp, Eunice. Boa noite, Diego. Estamos acompanhando aqui junto Paulo e Maria, de Várzea Grande. Parabéns a todos os jornalistas. Moleque. Bom, mas se você quiser saber um pouco... Que é bem interessante, porque tudo era novidade para mim lá. E o repórter que veio para cá também, às vezes tem determinadas situações que de tantos você vê, aquilo já vira normal para você, né? Então você muda para outro lugar, tudo era novidade. Eu voltei de lá com 5 matérias. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, faz alguma coisa diferente. Foi uma experiência muito legal. Eu lembro que passava às terças-feiras, eu assistia muito, eu acompanhava sempre. Esses dias ainda vi um arquivo que eu tinha dessa matéria aí, foi muito legal, muito bacana mesmo. Agora vou fazer ao contrário, Marielle, com você. Eunice, agora, na verdade é mais um conselho seu. Um conselho valioso que você recebeu ao longo da sua carreira e que você gostaria de compartilhar com jornalistas mais jovens, nós aqui, algo que você gostaria de compartilhar? Olha, eu acho que o que eu gostaria de compartilhar e que eu acho que é fundamental, que até a gente comentou anteriormente, é a questão de você se preparar para uma entrevista, sabe? Estudar. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca parei de estudar desde que eu me formei na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul. Eu sempre estou estudando. Eu já fiz MBA, já fiz curso de gestão em marketing, inteligência estratégica, fiz mestrado na UFMT. Então, eu estou sempre estudando.
porque isso abre a cabeça da gente e faz com que a gente consiga perceber detalhes nos assuntos que às vezes passa despercebido, né? Então, estudar, ler muito é fundamental. Outra questão, se preparar para as entrevistas. Eu acho que isso é um compromisso que nós temos. E compromisso com o telespectador, compromisso de apurar de uma forma mais eficiente a verdade e traduzir essa verdade. Traduzir no modo no sentido de contar o que está acontecendo de uma forma clara, para que a população de fato entenda. Então, muitas vezes as pessoas pensam que vou falar difícil porque vai ficar bonito, vou ficar bonito na foto. Não, quanto mais simples for o seu texto, quanto mais fácil, mais claro você falar, mais a sua mensagem será entendida lá na ponta. E aí esse é o nosso objetivo. Uma mensagem, uma reportagem que você faz que as pessoas não entendem, não teve de serventia nenhuma aquela reportagem. Então, chegar até o público. Então, nesse sentido, traduzir nesse sentido de você entender um assunto complexo, tentar colocar de uma linguagem mais simples para que a pessoa lá na ponta consiga entender. Isso é o segredo do nosso jornalismo, sabe? Então, a gente tem que conseguir fazer isso, é uma glória, né? A gente tem que ter essa meta sempre. Mariana, com você. Bom, já que a gente está falando sobre conselhos, e eu queria falar contigo que outro dia eu estive conversando com um amigo nosso em comum, não sei se você lembra dele, Rogério Júnior, e ele falou que vocês estiveram juntos em uma viagem para uma aldeia indígena no Xingu e que no meio do caminho ele te viu rezando para Nossa Senhora, pedindo para que isso te desse clareza, para que você encontrasse aquilo que precisava ser encontrado, aquilo que você visse o que precisava ser visto. E aquilo me chamou a atenção assim, de uma forma, eu pensei, poxa, a Eunice ela tem 30 anos de jornalismo praticamente e ela se sente vulnerável, ela se sente insegura, ela sente nervosismo quando ela está indo para uma pauta, que é uma coisa que gerou muita identificação, porque é uma coisa que eu sinto, eu tenho certeza que os colegas também sentem quando a gente está indo para uma pauta, porque às vezes pensa, poxa, e se eu for até lá e não render? E se eu não encontrar o que eu preciso encontrar? Ou até mesmo o que você disse antes, de não se prender à pauta. Então, eu queria um conselho, como treinar esse olhar, apurar esse olhar para a gente encontrar aquilo que precisa ser encontrado, mas também para controlar essa ansiedade, esse nervosismo, para ter clareza quando a gente está indo fazer uma matéria, uma reportagem. Olha, você falou de rezar, eu sou uma pessoa católica, eu sou católica e tenho muita fé. E eu realmente rezo por Espírito Santo. Minha mãe, que me faz muita falta, eu perdi minha mãe agora em 2022, ela tinha muita fé também. Então, cada vez que eu tinha um desafio, eu ligava para ela e dizia, não, minha filha, reza para o Espírito Santo te iluminar. E eu passei a fazer isso, e realmente é uma coisa que é importante. Respira fundo e tenta enxergar, tenta observar, sabe? Observar o que está acontecendo, sem abrindo o coração, sabe? Porque a gente muitas vezes, e preste atenção nisso se não acontece, a gente vai para os lugares com uma ideia do que vai ter lá. E isso é o nosso tiro no pé. Quando você vai com uma ideia de que lá está acontecendo isso e que as coisas são daquele jeito, você já deixou de enxergar as nuances daquele assunto, as nuances daquela história. E o detalhe é que vai fazer a diferença. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, rezar, eu não sei se as pessoas vão acreditar nisso, né? Eu acredito e eu rezo. Agora, respirar fundo, quando tu estiver bem nervosa, respira fundo e pede assim, vou observar agora, Espírito Santo me ilumina para que eu consiga enxergar o que eu tenho que enxergar nessa pauta. Eu acho que isso é fundamental. E tentar ouvir as pessoas, sabe? Ouvir. Também é uma coisa que em determinadas situações a gente acaba não ouvindo as pessoas. Ou ouve um lado e as pessoas vêm e falam, e tu pensa, será que aquilo... Desconfie sempre. Eu sempre digo, toda pessoa que te traz uma informação, ela tem uma intenção, legítima ou não. Por exemplo, você chega no bairro, o morador vai lá e diz, não, isso está errado, olha aqui, está acontecendo. É legítima essa informação que ele está trazendo e a intenção dele é legítima, ele está querendo resolver o problema do bairro.
Nós temos o jornalismo comunitário, eu acho um instrumento fantástico, porque de nada não tem sentido a gente fazer um jornalismo que não mude a vida das pessoas, que não ajude a melhorar a vida das pessoas. Então, é legítimo ele trazer aquela informação. Agora, tem pessoas que vêm te trazer informações que ela tem uma segunda intenção que talvez não seja legítima ou talvez não seja o melhor para a sua reportagem e também para a sociedade. E você pode ser influenciada por aquela pessoa. Então, meu conselho, desconfie sempre. Toda vez que alguém te trouxer uma informação, pensa, mas será que é isso mesmo? Será que não tem alguma coisa por detrás disso? Mas se isso for feito assim, que impacto isso vai ter para as pessoas? Então, se a gente começar a raciocinar nesse sentido, a gente consegue talvez chegar mais próximo da verdade. É o que nós buscamos, né? A gente está aí para isso, a gente quer buscar a verdade e levar a verdade para as pessoas só. Mas nem sempre, às vezes nós temos um olhar míope diante da verdade, porque nós não estamos preparados para aquilo, né? Então, vamos tentar, de todas as formas, conseguir chegar à nossa meta, que é levar a verdade para as pessoas, né? Jolismar. Já puxando por essa sua última fala, então, da questão da verdade. Vamos partir, então, para a questão de fake news, que é algo que tem gerado muito debate aqui no nosso país, em outros países também, né, e tem gerado muita polêmica. Então, eu gostaria de saber de você, né, qual que é a importância da apuração de um fato. Você já citou aí de forma breve, mas eu gostaria de aprofundar mais, que é um instrumento extremamente necessário na nossa profissão, mas eu gostaria de saber de você que, por mais que a gente, né, apure ainda, as pessoas ainda às vezes elas desconfiam, né, do nosso trabalho, mas como que é para você esse processo de apuração? Olha, eu tenho convicção de que nunca foi tão importante, nunca foram tão importantes os veículos oficiais de informação. Oficiais, eu digo instituídos, não... Porque o que acontece? Hoje todo mundo tem celular, hoje todo mundo tem rede social, hoje todo mundo monta um blog e se acha dono da verdade para contar uma história. E aí as pessoas não checam e acabam compartilhando as coisas, às vezes, antes de checar. Então, acho que nunca foi tão importante os veículos de comunicação, os veículos tradicionais, não oficiais, como eu falei, tradicionais, eu queria dizer. Os veículos tradicionais, onde tem equipes checando, onde tem profissionais indo atrás, conferindo se aquilo de fato é verdade, se não é, entendeu? Então, eu acho que, neste momento, é fundamental. E até porque nós temos aí a inteligência artificial agora, né? Então, de repente, alguém pode botar a minha voz, eu falando, e eu dizendo, vote em tal candidato, sendo que eu nunca teria falado sobre isso. Isso pode acontecer, porque tem a inteligência artificial agora que faz isso. Então, mais do que nunca, eu acho que tem que ter checagem, tem que ter pautas bem apuradas, nós temos que apurar muito para saber o que de fato aconteceu. E nada substitui o repórter no local. O repórter indo até o local e vendo o que está acontecendo, com seus próprios olhos. Isso, eu acho que nada substitui, nem a pauta, nem a notícia elaborada e divulgada por uma pessoa que não tem experiência. Nada vai substituir o repórter indo no local e conferindo o que está acontecendo lá. O repórter é o testemunho daquilo que está acontecendo e ele tem que ir até o local. Então, eu acho que agora, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, a checagem é fundamental. Eunice, você é repórter de rede, mas você não participa somente em produções para a rede nacional. Você participa muito aqui para o jornalismo local. Como que é a sua rotina de trabalho? Como que funciona? Você, de repente, está lá em casa, é acionada para preparar um material para a rede nacional? Como que funciona hoje a sua rotina lá na TV? Olha, a gente procura seguir um horário, né? Mas esse horário, ele é flexível no sentido de que pode haver uma troca. De repente, se eu estou escalada à tarde, aí a minha colega e a Nara faz de manhã, aí de repente acontece alguma coisa, surge um outro factual que precisa. Os repórteres locais também estão entrando em rede nacional, a Globo está bem mais aberta agora, novas oportunidades para as pessoas poderem emplacar nacional. Então, via de regra, a gente cumpre um horário, mas esse horário é flexível e ele pode ser alterado.
até por iniciativa da gente, né? Porque eu tenho muita fonte, então às vezes as pessoas me acionam, olha, está acontecendo isso em tal lugar, aí eu já ligo para a TV, às vezes vou para essa pauta, então é flexível. Tá ok, agora eu vou Mas eu já me adaptei a isso. Eu jamais conseguiria viver dentro de um escritório. Seguindo um horário ali. Seguindo um horário das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6. Isso não combina comigo, né? Então as pessoas têm... Ainda bem que as pessoas são diferentes, né? Já imaginou se todo mundo quisesse fazer isso, não ia ter ninguém no escritório. Não ia ter médico se não tivesse o advogado. Então, que bom que as pessoas... Essa pluralidade de perfis e de gostos, e enfim, de aptidões, é que faz o mundo girar, né? Marielle, com você agora. Você citou ali o jornalismo comunitário, que ele tem o meu coração. Eu acho lindo o jornalismo comunitário e eu gosto muito. E Eunice, você se sente realizada em dar voz para essas pessoas, em realmente conseguir resolver alguns desses problemas? Você se sente feliz por conseguir ajudar as pessoas através da sua profissão? Muito, 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 muito. Isso me deixa muito, muito, muito feliz. Por isso que eu digo assim, quando o jornalismo consegue ser um instrumento de mudança de vida, de uma comunidade, de melhoria de vida para a população, isso é fantástico, sabe? Isso, a gente sente que o trabalho da gente pode ter alguma influência na vida das pessoas no sentido de melhorar a qualidade de vida. Isso, eu me sinto realizada quando isso acontece, quando a gente tem essa oportunidade de ajudar a resolver uma situação, enfim, jornalismo comunitário é um xodó também da TV Centro-América, nosso, enfim, gostamos muito. Gostamos muito. Agora eu vou passar para você. Bom, Eunice, você já citou que a Globo, né, que é o principal veículo de comunicação do país, não dá para negar, ela tem se abrido mais à diversidade, né? Então eu gostaria de saber mais mesmo de você, como que você enxerga a importância do jornalismo de pautar a questão das minorias entre aspas, né? Porque hoje em dia a gente percebe que a luta dessas pessoas tem ganhando cada vez mais proporção na sociedade. Então, nesse sentido, eu gostaria de ouvir de você qual que é a importância, né, da gente, enquanto jornalistas, ouvir essas pessoas e já até fazer uma referência também à questão do jornalismo local, o jornalismo comunitário, que muitas vezes está incluído nisso. E as pessoas acabam procurando muito, né? Quando elas sentem que elas podem ter esse acesso, que elas podem ser ouvidas, elas acabam procurando também. Eu acho fantástica essa abertura que teve, que há um tempo atrás não era assim, né? As empresas todas, elas ouviam o governo falando, quem tinha poder de fala, pessoas que representavam instituições ou governamentais ou não governamentais, né? Agora não, agora todos os veículos estão muito abertos, né, para ouvir a população. E isso é fundamental. Até os tipos de pauta, né? O que interfere? Hoje o Jornal Nacional faz matérias sobre o aumento do feijão, porque o feijão vai impactar lá na vida das pessoas, né? O aumento do feijão ou coisas do dia a dia da comunidade viram pautas nacionais também, não só locais, né? Então isso é uma mudança e eu acho que é isso mesmo. O jornalismo ele tem que servir a comunidade. O jornalismo tem que ser um instrumento, sabe? Para as pessoas terem voz, para as pessoas buscarem soluções, para as pessoas discutirem problemas, como a gente falou do enfrentamento da violência doméstica. Não é só noticiar o que aconteceu. Eu acho que tem que trazer o assunto para o debate na sociedade. A sociedade tem que se conscientizar de que precisa de mudanças. Então, nesse sentido, o jornalismo é um caminho, é um instrumento, deve ser um instrumento para a comunidade, para as minorias, as ditas minorias, né? Que, na verdade, não são minorias, né? Esses dias eu estava pensando ainda sobre... Você vê, hoje nós temos uma deputada estadual só, 3 vereadoras na capital, sendo que as mulheres representam 51% do eleitorado de Mato Grosso. Então, nós somos maioria. Agora, por que as mulheres não estão mais representadas nos espaços públicos? Será que nós não confiamos o suficiente nas mulheres? Porque se todas as mulheres votassem em mulheres, não teríamos essa estatística, né?
Ou será... O que acontece? Entendeu? Ou será que nós, mulheres, também não nos limitamos de não entrar na seara pública, né? Então, tem tudo isso. Agora, se for por proporção, 51% do eleitorado em Mato Grosso é feminino. Então, se as mulheres pudessem ser consideradas minorias, cadê as minorias? Não são, né? Mariana, a última de hoje. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a gente falou bastante sobre sua carreira no jornalismo e foi dito no início do programa que você não é daqui de Mato Grosso, você é de Estrela, no Rio Grande do Sul, e eu queria entender um pouquinho o que te fez deixar sua terra natal e vir aqui para o nosso estado e permanecer aqui até hoje e saber um pouquinho também sobre quem é a Eunice, além do jornalismo, além do seu trabalho. Olha, o que me fez vir para cá foi o desafio. Eu tinha recém-formado lá e aí surgiu essa oportunidade para vir para a TV Centro-América. Não pensei duas vezes, mas inicialmente eu pensei em vir e ficar um tempo, porque eu não conhecia aqui também, né? Mas esse estado é muito lindo, ele é muito maravilhoso, é um estado cheio de oportunidades, é um estado que tem coisas que eu gosto muito, que é natureza linda, 3 biomas fantásticos. É um estado que está em franco desenvolvimento, então ele tem muitas oportunidades. Então eu acabei ficando, né? E não pretendo sair. Gosto muito daqui, sou apaixonada. Comi a cabeça do pacu, pronto! Para encerrar aqui, Eunice, qual o conselho que você dá para os jovens que estão hoje ingressando na profissão ou até aqueles que pensam em fazer o jornalismo, especialmente em um cenário tão dinâmico e desafiador da atualidade? Eu acho que primeiro estudar, né? Como a gente tinha comentado, estudar. Eu acho que isso é fundamental. Ler muito, estar atento às mudanças que estão acontecendo, estar atento ao que está acontecendo no cenário nacional. Muitas vezes o repórter está aqui e não consegue fazer essas conexões. Uma decisão que acontece lá, um decreto que acontece em Brasília, impacta diretamente aqui na nossa vida também. Às vezes no agronegócio, às vezes na nossa vida diária, no dia a dia. Então, essa leitura do nacional com o local, para que nós possamos fazer conexões e ver onde as decisões estão impactando na vida das pessoas, isso é fundamental. É uma coisa muito importante, é um exercício que nós temos que fazer, sabe? E também, eu acho que as pessoas nós da imprensa temos que estar mais atentos ao poder legislativo, municipal, estadual, ao que está acontecendo. Porque tem coisas assim que, eu já vi leis sendo aprovadas ao apagar das luzes no final de ano, que impactam na vida de todas as pessoas. E ia passar batido, porque ninguém de nós viu, sabe? Então, assim, essas coisas a gente tem que estar mais atento, eu acho, sabe? De cobrar, de ver o que está acontecendo. Porque quem está no poder hoje nos representa e toma decisões que impactam na nossa vida, que pode mudar completamente a nossa vida. Então, nós da imprensa, principalmente, temos que exercer essa cidadania e ver o que está acontecendo e, principalmente, levar de forma mais fiel possível essas informações para a população. Bom, Eunice, quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi uma aula hoje te receber aqui em homenagem ao Dia dos Jornalistas que está chegando aí, né, no próximo domingo. Muito obrigado pela tua presença aqui e quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz? Deixa aí suas redes sociais, para o pessoal acompanhar e seguir você aí no Instagram. No Instagram eu sou eunice.ramosoficial, eu publico muita coisa ali dos bastidores, das matérias, né? Também no Facebook, na TV Centro-América, né? E, a gente está aí para quem quiser fazer contato com a gente, também trocar ideias sobre jornalismo, sobre trabalho, a gente está à disposição. Quero agradecer também à TV Centro-América por ter liberado você para participar com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, obrigado, Eunice. E eu agradeço o convite, né? Foi um bate-papo maravilhoso aqui com já pessoas passou o tempo super... aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Jolismar, pela presença aqui. Quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz? Suas redes sociais, conta aí pra gente. Bom, gostaria de agradecer pelo convite, foi literalmente uma aula mesmo, foi uma honra te entrevistar, Eunice, você é uma referência, acho que não só para mim, mas para os colegas e para outros estudantes e profissionais do jornalismo também.
Estou no Instagram como _JolismarBruno, nome é um pouquinho complicado, mas estou lá no Instagram, compartilho alguns dos meus trabalhos por lá. Mariana, obrigado. E você também, quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz? Queria fazer das palavras do Jolismar as minhas também. Estou muito feliz de estar aqui junto com os colegas e também de poder estar te entrevistando, Eunice. Meu Instagram é @deliciosdark, é um trocadilho antigo já. E lá eu compartilho um pouquinho dos meus trabalhos, também um pouquinho das viagens, que eu também adoro fazer pelo Mato Grosso. E quem quiser pode estar seguindo lá também. Marielle, obrigado. E você também, como que fazem para te encontrar as pessoas? Obrigada pelo convite, Eunice. Eu estou muito feliz de bater esse papo com você. No começo fiquei um pouquinho nervosa, né? Porque nós estamos aqui com a Eunice, mas muito obrigada. E para me acompanhar, eu posto os bastidores lá do meu dia a dia. No meu estágio é mariellr.s. Lá eu posto um pouquinho dessa vida de jornalista que eu estou iniciando. Obrigado a todos vocês e parabéns a todos vocês, né, pelo Dia do Jornalista antecipado. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. E na próxima semana vamos receber no centro do Roda de Entrevista os vereadores por Cuiabá, Dilemar Alencar e Renivaldo Nascimento. Muito obrigado a todos pela audiência, uma boa noite e até a próxima semana. Tchau. Programa Roda de Entrevista. Apoio Aricapas. Pensou em capas e acessórios para celular? Pensou Aricapas. Aqui tem cultura. Olá você, muito obrigado pela sua audiência. O programa hoje está muito bom, gente. Você vai ver daqui a pouquinho que há uma comissão de notáveis, de juristas, que está elaborando, na verdade, um novo Código Civil para o Brasil. Estão mexendo em 1.100 artigos, é isso mesmo, 1.100 artigos. 600 artigos já foram consensualizados e até amanhã, sexta-feira, eles devem fechar aí mais 500 artigos. 1.100 artigos estão sendo alterados para o novo Código Civil Brasileiro. Aliás, põe aqui em minha tela, põe aqui. Aliás, é o terceiro Código Civil do Brasil. O primeiro é de 1916, praticamente escrito pelo cearense, né? Clóvis Bevilacqua, um monstro, um intelectual que nasce de 50 em 50 anos, um gigante, autor de dezenas de livros. Depois veio o Código de 2002, pilotado principalmente pelo professor, pelo filósofo, pelo advogado Miguel Reale, né? Que foi 2 vezes reitor da USP, um homem de extrema direita, né? Participou do movimento integralista de Plínio Salgado, né? E agora vem o novo Código de 2024. Quem está pilotando isso, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é o ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que esteve semana passada aqui em Cuiabá, inclusive visitou a Assembleia Legislativa. Então o Brasil está às vésperas de ganhar um novo Código Civil. Tem muita coisa mudando por aí. Por quê? Porque a sociedade, nos últimos 20 anos, mudou e mudou muito, gente. Olha, finalmente a polícia prendeu aqueles 2 criminosos que fugiram do presídio de segurança máxima, né? Calcula se não fosse segurança máxima, né? Segurança máxima, como diz Luiz Soares, asturmada, né? Tá fugindo 51 dias para prender esses 2 caras. Esses caras andaram 1.600 quilômetros
lá de Mossoró, Terra do Sal, Rio Grande do Norte. Foram presos em Marabá, Pará. Gente do céu, ou esses caras são bons de pernada, ou a nossa polícia é bem ruinzinha, hein? Levar 51 dias para prender 2 cabras, cujas fotografias estavam estampadas em tudo quanto é site, em tudo quanto é poste desse país, hein? Uma vergonha, né? Quase 2 meses para achar esses 2 cabras aí. Mas, gente, nós vamos ver hoje também aqui com o doutor Walid. Ele é médico, tem um programa aqui às terças-feiras, aqui na TV Mato Grosso. Ele vai falar para nós sobre o câncer de próstata, né? Nós homens, né, que corremos esse risco, principalmente quanto mais vivemos, mais nós corremos riscos, né, de termos o câncer de próstata, mas desde que diagnosticado com precocidade, logo no início, tem um percentual elevadíssimo de cura, né? E nós vamos ver também que nesta quarta-feira, as primeiras turmas da Unemate Cuiabá foram colar um grau. Eu estive lá, né, no Cine Teatro Cuiabá. 55 alunos agora concluíram o nível superior, sendo 12 alunos na área de inovação e 43 alunos na área de gestão pública. Então estão aí 55 novos formandos entrando no grupo dos 19% de brasileiros que possuem curso superior completo. É isso